Boa tarde, amigos. Estou de volta para gravar mais um vídeo aqui para o canal e eu hoje vou falar sobre uma questão que surgiu de uma pergunta que me fizeram aqui no canal há poucos dias atrás. Me perguntaram o que nós fazemos quando nós saímos do corpo, ou seja, o que nós fazemos fora do corpo. E isso é muito relativo. Isso vai depender muito de cada um, da cabeça de cada um, dos pensamentos de cada um, dos desejos de cada um, dos sonhos, dos planos, dos projetos, dos apegos, das emoções, dos sentimentos. Assim como no plano físico, nós buscamos as coisas que nós gostamos, seja esporte, comida, lazer, filme, tão variados, temáticas tão variadas, esportes tão variados, e cada um tem um gosto próprio, um gosto diferente. Cada um sente afinidade com um tipo de filme diferente, com um curso diferente, com um estudo diferente, com uma profissão diferente. Isso é muito subjetivo, é muito pessoal, é muito individual. Da mesma forma como, estando no corpo, durante a nossa vida normal, nós buscamos aquelas coisas que nos agradam, nós corremos atrás de coisas com as quais nós sonhamos, coisas que projetamos, coisas que desejamos, que amamos, e muitas vezes coisas com as quais nós estamos muito apegados, em relação às quais estamos muito apegados. Quando nós saímos do corpo, não é diferente. Nós não mudamos como pessoa, como ser, como individualidade ao sairmos do corpo. Da mesma forma que nós não mudamos quando desencarnamos, quando morremos, como outros chamam. A morte não transforma ninguém de imediato. A morte não muda ninguém do dia para a noite, né? As pessoas só vão mudar depois da morte após um tempo, vão se conscientizar das coisas após um tempo, mas isso demora, e cada caso é um caso, vai depender de cada um. Da mesma forma, quando nós saímos do corpo, nós vamos buscar aquelas coisas que nos interessam, aquelas coisas que nos atraem, seja estudo, seja trabalho, seja as pessoas, para nos relacionarmos no mundo espiritual, no plano astral. Saindo do corpo, nós vamos buscar os afins. Nós não vamos buscar fora do corpo pessoas que são totalmente diferentes de nós. Nós vamos buscar as pessoas com as quais nós nos afinamos, por atração física, né? Para relacionamento sexual fora do corpo, que existe, é uma realidade. Já falei disso em um vídeo aqui no meu canal. Trabalho, conversa, para bater papo, para filosofar. Todos os nossos encontros no mundo espiritual, fora do corpo, eles são guiados, são norteados, são impulsionados pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, pelos nossos desejos, pelos nossos apegos. Por isso, nós vamos buscar as pessoas afins, afinidade sexual, afinidade política, afinidade filosófica, afinidade religiosa. Todas essas afinidades, todos esses campos do pensamento humano, da ação humana. Se você é uma pessoa má, é uma pessoa perversa, egoísta, está sempre fazendo mal aos outros, e se afina com as pessoas, né, que são desse tipo, desse jeito também, ao sair do corpo,
você vai procurar quem? As pessoas boazinhas, bondosas, caridosas, generosas? Não. Você sai do corpo, você vai procurar, e essas pessoas também vêm lhe procurar. Muitas vezes elas estão lhe esperando no quarto quando você sai do corpo, que são espíritos afins, espíritos perversos, maldosos, mesquinhos, egoístas, maldosos, né? E vão perambular pelo mundo espiritual, fazendo aquilo que você gosta de fazer no plano físico, que é fazer maldade, fazer mal aos outros, prejudicar os outros. Vai viver fora do corpo uma continuidade, uma continuação, uma extensão daquilo que é a sua vida no mundo material, no mundo físico. Se você é uma pessoa má, perversa, egoísta, como eu falei, você sai do corpo, não vira um anjinho de asa, não vira um ser de luz, bonzinho, agora vai procurar os mestres, os gurus, né, os mentores iluminados, e vai meditar na montanha, na caverna, e vai ajudar os outros no mundo espiritual. De jeito nenhum. Isso não é para os egoístas, os perversos, os maldosos. Já as pessoas que são não perfeitas, porque não há perfeição aqui na Terra, nenhum de nós é perfeito, eu estou longe da perfeição, né? Mas não sou mesquinho, maldoso, muito egoísta, né? Tenho uma generosidade, gosto de ajudar as pessoas. Então, pessoas que são assim, muito melhores do que eu, pessoas que são muito generosas, afáveis, amáveis, pessoas que estão sempre dispostas a ajudar os outros, a fazer o bem e não fazem mal nenhum, não prejudicam ninguém. Se não puder ajudar, não prejudica, não atrapalha. Essas pessoas realmente boas, bondosas, que estão sempre vendo o lado positivo das coisas, que estão sempre querendo ajudar as pessoas, fazer o bem para as pessoas, fazer o bem para a humanidade. Essas pessoas, que são em graus muito variados, é claro, mas essas pessoas que não são mais, elas já estão começando a trilhar o caminho do bem, da bondade, fazer o bem, ajudar o próximo, auxiliar aqueles que estão precisando de auxílio, de socorro, de ajuda, de amparo. Essas pessoas, quando saem do corpo, elas, por afinidade, vão procurar e são procuradas, né? Assim como a outra situação. Muitas vezes, quando você está saindo do corpo, esse segundo tipo que eu estou falando, da pessoa já boazinha, pelo menos, né? Já não faz mais o mal a ninguém, quer o bem para si e para os outros. Essas pessoas, normalmente quando saem do corpo, já tem alguém esperando, né, ali fora do corpo, para levar, para estudar as cidades espirituais, para assistir palestras, para auxiliar espíritos desencarnados ou encarnados fora do corpo que estão precisando de auxílio, precisando de um trabalho energético feito por encarnados, porque precisam ainda do ectoplasma que nós encarnados, quando nos projetamos, levamos grudado no corpo astral, né? Que ainda é uma matéria do plano físico. Então há certos trabalhos no mundo espiritual que só quem pode fazer é o encarnado fora do corpo projetado, por causa desse ectoplasma. Eu já falei isso em alguns vídeos que eu falo de ectoplasma, no mundo espiritual. Então essas pessoas já mais bondosas, que já estão trilhando o caminho do bem, que só querem estudar, aprender e ajudar as pessoas, essas pessoas, por afinidade, ao saírem do corpo, elas se juntam, se reúnem com espíritos também bons. Não precisa ser necessariamente o espírito mais iluminado do planeta, mas um espírito bom, no mínimo, no mesmo grau da pessoa, né? E muitas vezes acima, em termos de conhecimento, de bondade, o coração já mais generoso, que tem mais força, mais poder por causa desse amor, que é uma coisa que dá muito poder ao espírito, que mais dá poder ao espírito, dá uma energia poderosíssima, é o amor. Quanto mais o espírito ama, quanto mais ele tem um amor verdadeiro, incondicional dentro de si, mais poderoso ele é. E nenhum espírito das trevas, da escuridão,
dão testa, nem ousam se aproximar ou atacar um espírito que está com a aura iluminada, porque ele tem muito amor dentro de si, não são atacados. E aí, se você é uma pessoa que está trilhando já o caminho do bem, saiu do corpo, de preferência já chamando o auxílio, chama o seu mentor. Se você é uma pessoa boa, o seu mentor é muito melhor do que você. Você já tem alguma evolução, o seu mentor é muito mais evoluído do que você. Porque os nossos mentores espirituais, eles têm que estar acima de nós. Acima que eu falo em evolução, em grau de evolução, de luz, de conhecimento, de sabedoria, de poder. Tá? Então, ao sair do corpo, por afinidade, essas pessoas que estão trilhando o caminho do bem se encontram com pessoas boas, desencarnadas, pode ser até um encarnado também, que esteja projetado e vai se encontrar por afinidade, e aí vão estudar, vão assistir palestras maravilhosas, vão frequentar museus, bibliotecas. Eu já fui a tudo isso, em cidades do mundo espiritual, já fui a lugares fantásticos, maravilhosos, assisti palestras fantásticas, como eu nunca assisti no plano físico, e vão ter a oportunidade de trabalhar, de ajudar. Né? Então, a vida, essa vida paralela, sobre a qual me perguntaram, que tem um vídeo das vidas paralelas, essa vida paralela que levamos enquanto estamos fora do corpo, ela é uma extensão da vida do plano físico. Ela é uma extensão, ela não é completamente diferente. Ela tem muitas vezes componentes diferentes, componentes que nós não fazemos na Terra. Há coisas que nós podemos fazer no mundo espiritual que nós não podemos fazer na Terra. Tá? Mas, de um modo geral, as afinidades que nós buscamos, os conhecimentos, os estudos que nós buscamos fora do corpo, são uma extensão daquilo que nós já almejamos, já buscamos no plano físico. Se você tem uma afinidade, um gosto por uma determinada área do conhecimento humano, filosofia, medicina, direito, seja lá o que for, fora do corpo, é normal que você se encontre com pessoas, que você vá a escolas, a lugares onde as pessoas se reúnem para trocar ideias, para assistir palestras sobre esse tema que lhe interessa, um tema que é do seu interesse. Se você gosta muito de medicina, é um médico, você está preocupado com o caso, você gostaria de se aprofundar mais naquela situação, faz um estudo, muitas vezes não está encontrando a solução para o caso, para o problema do seu paciente aqui no plano físico, as pesquisas que você faz na internet, vai pelo Google, pesquisa, centro de pesquisa, você procura e não está achando. Aí você sai do corpo, seu pensamento é só o quê? Ajudar aquela pessoa, aquele seu paciente. Você está até, de um certo modo, angustiado, não angústia negativa, mas você está com aquela angústia positiva, a sede de saber, de conhecer, de encontrar solução para você ajudar, para salvar aquele seu paciente. Aí você, muitas vezes, é levado para uma escola de medicina no mundo espiritual, vai assistir uma palestra, vai se reunir com um médico avançadíssimo, como eu conheço alguns desencarnados, com os quais já trabalhei através de médium no plano físico. Você se reúne com um médico desse, avançadíssimo, que está muitas vezes 100 anos na frente da medicina da Terra, e falo aqui dos maiores centros de pesquisa do planeta. Tem espírito desencarnado que tem um conhecimento de medicina que muitas vezes aprende, como eu já conheci, que foi fazer um curso, passou um ano em uma cidade espiritual em outro planeta, como ele relatou para o grupo do qual fazia parte. E aí ele volta com técnicas, com conhecimento que a humanidade só vai descobrir, só vai usar daqui a 100 anos. 100 anos. Daqui 2000, quase 2020, depois do ano 2000, 2100, depois de 2100, né? Uma coisa que está muito na frente do conhecimento de medicina da humanidade. Da mesma forma,
outras áreas do conhecimento, de biologia, de pesquisa de vírus, de bactéria, de vacinas e tantas outras coisas. Conhecimento de psicologia, conhecimento do cérebro humano, tantas coisas. E então, da mesma forma, trabalho, há uma série de funções, de profissões, de ofícios que nós temos na Terra, no plano físico, e que nós podemos nos aperfeiçoar, aprender mais, nos aprofundar nos conhecimentos desse ofício, dessa profissão, enquanto estamos fora do corpo. É uma extensão da vida na Terra. Essa vida que eu chamo de vida paralela, porque de um certo modo ela é uma vida paralela. Você, numa noite de 8 horas, digamos que você passe 4 a 6 horas no mundo espiritual. Nessas 4 a 6 horas no mundo espiritual você pode aproveitar muito em estudo, em trabalho de auxílio, de resgate de espíritos lá embaixo nas zonas inferiores, resgate de espíritos que estão aqui na zona etérica, que é essa região. Quem quiser entender melhor, se não assistiu meus vídeos sobre a zona etérica, os espíritos desencarnados que ficam aqui na zona etérica em contato com o plano físico, vendo apenas as coisas do plano físico, eles não vão propriamente para o mundo espiritual. Então tem muito espírito perdido, perambulando pelas ruas, em lugares escuros, em casas abandonadas, é muito comum fazer de albergue. E fora do corpo, nós podemos ajudar esses espíritos, socorrer esses espíritos, não sozinhos, sempre acompanhados, sempre amparados, protegidos pelos nossos mentores, amparadores, guias, os mestres espirituais desencarnados. Por isso é sempre salutar, é sempre recomendável que, ao nos prepararmos para dormir, se tivermos essa consciência da vida além da matéria, dessa vida fora do corpo, nós nos prepararmos para dormir, chamarmos o nosso mentor espiritual, nosso amparador, pedir que ele venha até nos auxiliar a sair do corpo, porque eles podem fazer, realmente pode vir e dar um passe lá energético e fazer você sair rapidinho e facilmente. Aconteceu muito comigo, sem eu até provocar, né? Mesmo que eu não estivesse nem pensando nisso, ele pode vir e dar um passe, e daqui a pouco você está sentindo o estado vibracional, ver e sai rapidinho. Se eles quiserem levar você para um trabalho de auxílio espiritual, eles podem perfeitamente fazer isso. Então é recomendável, eu sugiro, recomendo, que quem queira trabalhar, estudar no mundo espiritual, aquelas pessoas que já têm uma certa bondade no coração, na mente, que se preparem antes de dormir, preparem, façam uma oração, uma meditação, alguma coisa que goste, que se afine nesse plano espiritual, não necessariamente de uma religião específica, mas aí fica a critério de cada um. Não existe preconceito no mundo espiritual. Você pode ser católico, budista, hindu, muçulmano, espírita, você pode ser o que você quiser, que o seu mentor não se importa com nada disso. O seu mentor só se importa com o seu coração, com o seu pensamento. Se você for uma pessoa boa, o seu mentor não está nem aí que você seja judeu, muçulmano, católico, protestante, evangélico, não importa. O seu mentor quer apenas uma pessoa boa, que ele possa trabalhar junto, não é usar, é trabalhar junto, em colaboração, para o bem de outras pessoas, para o bem da humanidade de modo geral. Então, ao sair do corpo, se tivermos chamado nossos mentores, eles virão nos auxiliar, nos proteger, nos amparar, nos orientar e vão nos levar para estudar, para trabalhar, assistir palestra, auxiliar a gente. E a gente só tem a ganhar, a gente só tem a crescer. Foi isso que eu fiz lá no início, principalmente, fiz muito isso no início. Quem assiste os meus primeiros vídeos, quem já leu o meu livro Sanacão Mestre do Além, volume 1, principalmente, vê como eu me preparava, como eu chamava, invocava
o mestre espiritual, mesmo antes de saber quem era, mesmo antes de conhecer, eu chamava, porque eu sabia que eu tinha um, todo mundo tem. Eu sabia que eu tinha um, então eu chamava o meu mestre, o meu amparador, o espírito protetor, o anjo da guarda, seja qual for o nome que a gente queira dar, não importa. Eu chamava. Eu sabia que ele vinha me ajudar e me ajudou e muito nas saídas, me protegendo, me amparando, me orientando, me ensinando, me levando para lugares maravilhosos para estudar, para trabalhar também. Um dia eu ia para umas ondas inferiores, resgatar espírito lá na escuridão. No outro dia eu podia estar numa cidade espiritual, nos planos de claridade, assistindo palestra, num museu fantástico, na biblioteca, em contato com espíritos maravilhosos. Então você ajuda e é ajudado. Você serve e você também é instruído e você tem acesso a conhecimentos magníficos fora do corpo. Então, só para finalizar, essa vida paralela, como eu chamo, quando nós saímos do corpo, ela é nada mais, nada menos do que a extensão da nossa vida. Nós iremos para onde a nossa mente nos guiar. Nós iremos para onde o nosso coração nos direcionar. E é assim que acontece. Aonde estiver o nosso pensamento e o nosso coração, ali nós estaremos fora do corpo, projetados, fazendo coisas boas ou fazendo coisas ruins, nos endividando, nos prendendo aos vícios, mesmo fora do corpo, como muitas vezes, muitas pessoas ficam presos nas ondas inferiores. Eu digo fora do corpo, preso não é aprisionado, que eu quero dizer, apegados, né? Muitas vezes uma pessoa que está muito obcecada por sexo, sai do corpo, vai para essas zonas um pouco abaixo da superfície da Terra, zonas inferiores, onde há sexo abundante de todo tipo. E tem gente que toda noite sai do corpo e só vai para esses lugares. Por quê? Porque o seu desejo forte, o seu apego é esse. A sua mente está obcecada por isso, por sexo. Pode ser droga, pode ser outras coisas. E vai curtir essas coisas fora do corpo? Vai procurar um viciado encarnado e vai se juntar. Ou um viciado que saiu do corpo, até sem querer, e leva um pouco daquela substância da droga e vai se juntar e vai sentir um pouco daquele barato? Vai. Então, onde estiver o seu pensamento, é para lá que você vai. Onde estiver o seu coração, é nisso que você vai atuar, que vai trabalhar. Tá certo? Então, procuremos ter uma boa vida equilibrada dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, nossos estudos, uma profissão digna e honesta no plano físico, enquanto estamos acordados, como agora eu estou, tá? Para que, ao dormirmos, ao sairmos do corpo, nós busquemos alargar os nossos conhecimentos, os nossos horizontes em relação a tudo isso que nós gostamos, com os quais nós nos afinamos no plano físico. E aí, essa vida paralela será uma extensão para melhor, para mais, que só vai nos engrandecer, só vai nos fazer evoluir cada vez mais. Vou ficando por aqui, muita paz para todos.